hoje. Atenção, 6 de janeiro de 2025. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje, 6 de janeiro, eu, Mauro Lima, falando com você. Iniciando mais uma jornada da Live do Bem. Estamos aqui diretamente do Facebook, do Instagram e também no TikTok, para trazer realmente essa mensagem para cada um de vocês. Hoje, com um pouquinho de uma retrospectiva, falando um pouquinho do último ano, daquilo que nós vivenciamos, das experiências positivas e, infelizmente, também das percas que tivemos no ano de 2024. Mas é importante a gente falar sobre o assunto. E aquilo que durante 2024 eu falei aqui por várias vezes, este assunto tão importante, pouco falado, que é o problema hoje causado pelas drogas. Precisamos falar, precisamos orientar, precisamos levar a mensagem e principalmente estender as mãos para trazer de volta as pessoas que estão sofrendo aí no mundo das drogas. E quantas são as pessoas que estão sofrendo? Quantas são as famílias que estão sendo destruídas em decorrência ao uso de drogas, por causa do seu especial, do seu dependente e também de tudo aquilo que vem somado junto com a adicção, junto com a dependência. Então, diante desses assuntos, diante deste tema e diante da nossa vivência junto à Clínica Hospitalar Viva Bem, é que eu venho aqui partilhar com você neste momento. Eu convido você a ter esta experiência, uma experiência de abrir o seu coração, tirar as suas dúvidas, enxergar uma nova direção, um novo caminho. Nós, da Clínica Hospitalar Viva Bem, estamos aqui para dizer para você, olha, por pior que seja o momento que você esteja vivendo, tem jeito. E quantas são as situações que você hoje vivencia? Às vezes, só você que está nos assistindo neste momento sabe da totalidade do verdadeiro inferno que você está vivendo. Você que está vivendo situações hoje que por muitas vezes você pensou em desistir. Você que muitas são as pessoas que falaram, olha, deixa pra lá, desiste, esse aí não tem mais jeito. E você com seu coração de mãe, com esse coração grandioso, disse não, eu não abro mão. Eu vou lutar com todas as minhas forças para salvar o meu filho, para salvar a pessoa que eu amo. E é envolvido neste sentimento que nós iniciamos este ano, falando aqui, não vamos desistir. Nós vamos continuar sim, levando esta mensagem. Nós vamos continuar sim, falando com cada um de vocês, levando para cada um de vocês essa direção, mostrando para vocês que tem jeito, mostrando que é possível sair do mundo das drogas. E eu falava hoje há pouco com alguns colaboradores sobre como foi o último ano, como foi para a Clínica Hospitalar Viva Bem o 2024. E não poderíamos fechar esse assunto, não poderia esse dia de hoje se acabar sem ter a oportunidade de falar para vocês, olha, graças a Deus, tantas foram as pessoas que nós da Clínica Hospitalar Viva Bem conseguimos ajudar, conseguimos fazer a diferença. Tantas são as famílias que nós conseguimos mostrar a direção, mostrar um caminho. Pessoas que por muito tempo se viu perdida, algumas perdidas na vida de droga, outros perdidos na droga de vida, sem direção, sem esperança, sem ser acreditado, totalmente desacreditado pela sociedade, pela família. E tivemos a oportunidade de resgatar,
de trazer de volta, de transformar. Mas, Mauro, como transformar? Apresentando a eles um Jesus libertador, apresentando a ele esse Deus tão misericordioso que nos ama, que nos quer de volta, que assim como na parábola do filho pródigo, quando aquele filho decidiu voltar, aquele pai o acolheu de braços abertos. E a clínica hospitalar Viva Bem, para muitos deles foi uma manjedoura. Foi aonde teve a oportunidade de Jesus nascer naquele coração, nascer naquela vida, nascer naquela família. Mas a ação de Deus, ela é muito grande. E quão lindo é você perceber a ação de Deus na vida das outras pessoas. Quando você percebe um crescimento pessoal, quando você percebe uma transformação, quando você percebe que aquela família que ali chegou desesperada, achando que não tinha mais jeito, querendo desistir, e usando a clínica hospitalar Viva Bem como a última tentativa, a última esperança. Por muitas vezes eu ouvi famílias dizendo: olha, eu vou tentar desta vez, se não der, Mauro, eu lavo as minhas mãos, eu desisto. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Infelizmente não conseguimos ajudar todos. Infelizmente nós não conseguimos salvar todos. Mas graças a Deus conseguimos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pessoas que hoje, algumas delas até aí nos assistindo, que estão aí inseridos na sociedade, que estão produzindo na sociedade, que estão passando a ser acreditados no meio da sociedade, que estão amando e sendo amados no meio da sociedade. Pessoas que estavam excluídas. Temos relatos de pessoas que estavam, e eu tenho o orgulho, né, de dizer que graças a Deus nós tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas de um em especial. Eu comentei aqui no ano passado, 11 anos, uma pessoa que saiu da cidade de Anápolis sob o efeito de substância e foi andando e usando, e chegou dentro de São Paulo, lá naquelas cracolândias conhecidas. E lá ele ficou 11 anos. E através dos anjos que Deus coloca na nossa vida, e Deus colocou ali um anjo na vida dessa pessoa, e ela teve a oportunidade de ser resgatada. Hoje está na clínica, está hospitalar Viva Bem e está bem, graças a Deus, com uma nova perspectiva de futuro, com vontade de mudar, com vontade realmente de se recuperar, de ser uma pessoa nova, uma pessoa transformada. Tivemos a oportunidade de resgatar pessoas que diante da sociedade estava morto, não tinha mais jeito, e hoje está bem. Tivemos a oportunidade de resgatar pessoas que já tinham desenvolvido o transtorno mental e para a sociedade, além de drogado, de noiado, era um louco. E graças a Deus e a clínica hospitalar Viva Bem, essa pessoa hoje está bem, está produzindo na sociedade. E às vezes você pode estar se perguntando aí neste momento, por que que você, Mauro, neste momento está falando disso tudo? Você está querendo vangloriar do seu trabalho? Não, pelo contrário. Diante da nossa vontade, nós não fizemos isso, nós não fizemos 0,01% daquilo que nós precisaríamos estar fazendo. Porque tantas são as pessoas que necessitam, tantas são as pessoas que precisam de mudança, que precisam de oportunidade. E é importante nós dizermos isso aqui. Muitas pessoas não transformam a sua vida, não mudam de vida por falta de oportunidade. E muitas situações, através
através da decisão da família, da tomada de consciência e da postura diante daquela situação, não aceitando a destruição e fazendo alguma coisa para transformar a vida, nós conseguimos sim fazer a diferença. Tivemos percas. E quanto dói essas percas? Pessoas que passaram pela clínica hospitalar Viva Bem, não tiveram uma tomada de consciência, não decidiram mudar de vida, quiseram permanecer nessa vida, e alguns deles no decorrer desse ano acabou perdendo a sua vida. Neste ano de 2024, eu tive que acompanhar o velório de um rapaz de 28 anos e ali vendo a mãe desesperadas diante daquela situação. E essa mãe dizia: meu filho era muito bom, Mauro, ele era ruim com ele mesmo. E diante de um desespero, o sofrimento de uma mãe, o sofrimento de ali filhos, sofrimento ali de pais, de irmãos que perderam os seus em decorrência de álcool e outras drogas. E com certeza, você que está nos assistindo agora, neste exato momento, você vai perceber aí que você também perdeu. Quando chega a notícia pra gente que uma pessoa conhecida nossa morreu em decorrência do uso das drogas, eu sempre falo no sentimento de derrota. Infelizmente, essa aí nós perdemos. Mas ao mesmo tempo nós somos impulsionados a estender, a levantar a cabeça, estender a mão e fazer a diferença naqueles pelos quais nós temos ao alcance nosso, por aqueles que nós temos ali a condição de fazer a diferença e transformar aquela vida. E é esse impulsionamento que nos leva a estar aqui hoje falando com você, você que também já perdeu, você que talvez está perdendo e não sabe ainda o que fazer, você que neste momento pode estar aí: olha, Mauro, eu não sei o que fazer com o meu especial. Mauro, eu tenho alguém que está usando droga demais, está bebendo demais, e eu não sei o que fazer. E eu vejo, Mauro, que a cada dia eu estou perdendo. E para essas pessoas, diante dessa situação que nós estamos aqui hoje, para trazer essa mensagem para você. Primeiro, tem jeito. É possível sim se recuperar das drogas. É uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Você pode estacionar essa doença e seguir a sua vida. Mas isso só vai acontecer a partir da sua tomada de consciência. E cabe a você, família, também. Em alguns casos, você família, em alguns casos também, tem que tomar essa decisão. Tomar essa decisão pelo seu especial, tomar essa decisão por você, porque senão lá na frente você vai ficar aí se condenando com remorso, dizendo: olha, eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. Estamos aí e sempre nós temos essa oportunidade a cada virada de ano. Na realidade, 31 de dezembro e 1º de janeiro as coisas não se mudam. Mas o que muda é dentro de nós os propósitos que nós acostumamos fazer nesta virada do ano. Ano novo, Mauro, é vida nova. Ano novo, Mauro, é tempo de eu fazer diferente. E é diante daquilo que nós estamos vivenciando, e hoje eu venho aqui nessa live do bem, a primeira do ano, para poder incentivar você, para poder impulsionar você a mudar este propósito, ou até mesmo a ter este propósito, porque talvez você ainda não tenha esse propósito, de olha, eu vou fazer a diferença, eu preciso fazer a diferença, eu não aceito mais essa condição. Em muitas situações vivenciadas dentro de famílias hoje, infelizmente a triste realidade é, nós nos deparamos com famílias que acabam aceitando
determinadas condições, determinadas situações, aonde uma pessoa que não está em sã consciência, que às vezes já está tendo as suas paranoias, seus transtornos, e essa pessoa começa dentro da sua casa ou dentro da sua vida a ditar regras, a impor condições, e você começa a aceitar essa situação. E quando você ali começa a aceitar essa situação, infelizmente o que nós vemos acontecer aí é dentro de um curto espaço de tempo, aonde você percebe que um adicto, e aí nós falamos o adicto, que é o escravo de alguma substância, de alguma dependência, de algo prejudicial, aonde esse especial começa a impor condições e alimentar o erro de tal forma que chega um momento em que você já não sabe mais o que é certo do que é errado. Aonde em muitas situações nós percebemos ali pessoas impondo certas situações para você, família, aonde você, família, em algumas situações, em alguns momentos, até achou que ele estava correto, ele estava certo. Não, Mauro, é porque ele me convenceu, ele falou comigo e eu entendi. É porque é uma fase, ele só perdeu o controle. E às vezes hoje, dia 6 de janeiro, você está aí nos assistindo e está dizendo, não, Mauro, é porque era Natal, é porque era final de ano, mas ele não é assim não. E eu, nesse intervalo que nós tivemos aí, entre Natal e Ano Novo, é importante lembrarmos que na Clínica Hospitalar Vivo Bem os trabalhos continuam. Os pacientes estão lá internados. E durante esse período, nas aulas terapêuticas que eu tive com eles, aonde nós falávamos com eles sobre a dependência química e a negação, dependência química e negação, nós começamos um estudo aonde nós iniciamos lá no CID da doença, que foi decretado pela Organização Mundial da Saúde em 1960. Nós começamos desde o CID da doença, as fases da dependência química. Então eu estudei com eles o CID da doença, eu estudei com eles as fases da doença. Nós estudamos os aspectos desta doença, e diante de tudo isso que nós estudamos, trazendo para a realidade de vida, diante do conteúdo estudado, nós trazendo isso para o contexto de vida de cada um deles, quando nós chegamos lá nas fases da dependência química, todos se identificaram em todas as fases da dependência. E eu, em algum momento, abri para eles, olha, se você não se identifica em nenhuma dessas fases, eu queria que você se manifestasse, porque se você não se identifica em nenhuma dessas fases, então você não precisa estar aqui, você não precisa estar fazendo um tratamento. Mas a triste realidade é, quando você começa a estudar, e aí eu convido você um pouco a estar estudando um pouquinho daquilo que nós temos aí a oferecer para cada um de vocês, né? Aqueles que se você entrar em contato com a gente no DDD 62991098026, nós podemos passar isso para você, aonde você vai ter a oportunidade de entender um pouco esta doença. Veja bem, desde 1960 é pela Organização Mundial da Saúde a dependência e o alcoolismo, tá? Alcoolismo também é doença. E hoje agrega-se dependências a jogos e a tantas outras dependências, a celular e tantas outras dependências também. Mas em 1960 decretado pela Organização Mundial da Saúde com o CID F10 e F19, a dependência do álcool e outras drogas. Diante do estudo, nós falamos também das fases da dependência, né? Nós falamos de todas as fases, que ela é progressiva, que ela é evolutiva, que ela é fatal.
E nós levamos também ao ponto que eu preciso hoje estar partilhando com cada um de vocês. Quando se tem um dependente dentro de casa, se você hoje aí tem uma pessoa passando pelo problema da dependência, é preciso você ter esse entendimento que é uma doença e essa doença causa uma impotência. E quando nós falamos dessa impotência, eu até gostaria de aprofundar um pouquinho sobre um texto aqui. Essa impotência, ela deve ser encarada como um sentimento, ou simplesmente a incapacidade de se lidar com algo. E eu até falava sobre isso com os meninos, por quê? Porque quando você fala de sentimento, veja bem, a impotência que nós temos diante do álcool e outras drogas, ela é encarada como um sentimento. Por que ela é encarada como um sentimento? Porque o sentimento eu não controlo. Eu não escolho sentir. Você simplesmente sente. Você sente amor, você sente raiva, você sente ódio e assim por diante. Então você simplesmente sente. A impotência diante do álcool e outras drogas também é assim. Nós, infelizmente, nós não temos ali o controle, né? Ou simplesmente, eu não tenho essa capacidade de lidar com essa situação. Eu não tenho a capacidade de lidar com uma doença. Algumas situações e também algumas pessoas. Na impotência, deve ser marcada também pela incapacidade de lidar com o uso de álcool e droga. Eu até comentei muito com eles. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade de lidar. São aquelas pessoas que tomam esporadicamente uma taça de vinho e vai embora para casa e segue como se nada tivesse acontecido. Mas, né, infelizmente, quando nós temos essa impotência diante do álcool e droga, né, eu não consigo ficar somente nessa taça. Pode não haver muita coisa para salvar em nossas vidas, mas nós sabemos, olha, se eu aprender a lidar com isso, o reconhecimento desta incapacidade é que abre as portas para a recuperação. Veja bem, a sua impotência deve ser marcada pela incapacidade de se lidar com algo. Então vamos analisar você, mesmo você que não tem aí a dependência de álcool e droga, nós vamos trazer isso para que você possa entender também o dependente. Você já se deparou diante de uma situação onde você não deu conta de lidar com essa situação? Você teve ali uma incapacidade de lidar com essa situação? Reconhece que dessa incapacidade abre portas também, né? Reconhecer essa incapacidade abre porta para uma recuperação. Então o que é que nós fazemos dentro de um contexto de tratamento? Nós abrimos portas, nós mostramos esta incapacidade para que os nossos especiais possam ter ali o entendimento da sua impotência diante do álcool e outras drogas, para que possa abrir as portas para a recuperação, abrir as portas para a mudança, para a transformação. E às vezes, para alguns dos nossos especiais, né, para eles, pode não haver também, às vezes você pode estar falando aí, né, e infelizmente essa é a triste realidade, você mãe, às vezes você pai, você esposa, pode olhar agora para o seu especial que está neste momento no uso e dizer, olha Mauro, pode não haver muita coisa para salvar, pode não haver muita coisa aí nas nossas vidas, diante do que nós estamos vivendo, mas o que é que nós aprendemos e vamos aqui hoje passando para você? A recuperação é a sensação de estarmos sós, confusos, e aumenta mais em nós o vazio. Quando você faz um tratamento, aumenta em você o vazio. Por quê? Porque você tem admissão, você reconhece a sua fragilidade, você reconhece a sua impotência, você reconhece a sua dificuldade diante de algumas situações. E preencher esse vazio é necessário, porque quando você tem esse vazio, você sente esse vazio, e esse vazio ele é doloroso. O vazio das drogas, ele é doloroso porque dentro da pessoa grita pelo uso da substância. O vazio por uma perca em um relacionamento, ele é doloroso porque ele grita pela presença dessa pessoa. O
vazio pela perca de um filho, de um esposo, de um pai, também é doloroso. Porque dentro de você vai gritar para ter esse preenchimento. E preencher esse vazio de forma sensata. Veja bem, para o dependente, preencher esse vazio não mais com as drogas. Preencher esse vazio não mais com esse comportamento errado. Mas quando aqui nós falamos, né, de trazer para cada um essa nova realidade, e sabemos que às vezes nós sentimos vergonha, porque não é fácil, saímos pelas portas de lado, às vezes voltando ao uso, mas para preencher esse vazio, nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos de mostrar para os nossos especiais, e você precisa de direcionar isso para ele, para olhar para dentro dele, reconhecer a capacidade de olhar para dentro dele e reconhecer realmente que pode ser e pode fazer a diferença. Ser honesto diante das deficiências. Sabemos que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos de ajuda. Precisamos de ter coragem, determinação para sairmos dessa condição e irmos ao encontro daqueles que realmente podem nos ajudar. Às vezes, diante da adicção, diante da dependência, por muitas vezes com vergonha. E quantas vezes o seu especial teve vergonha? Quantas vezes o seu especial teve vergonha de pedir ajuda porque já pediu demais, já falou muito e já está desacreditado. Mas quando ele está dentro de um processo terapêutico, fazendo um tratamento, nós precisamos trazer cada um deles de volta. E dentro da sua particularidade, a dependência, né, é algo que vem aí destruindo tantas e tantas pessoas. E eu falava com os meninos há poucos dias e falo com vocês, muito hoje se culpa as drogas. Mas quando nós paramos para estudar um pouco, para entender um pouco mais, e eu fiz exatamente essa pergunta para os nossos especiais essa semana: quantos de vocês foram obrigados a usar drogas? Forçaram você a usar, amarraram você, fizeram você ingerir álcool, fizeram você cheirar cocaína, fizeram você usar crack ou tantas outras drogas. Até hoje eu não consegui encontrar nenhuma pessoa. Todas elas, infelizmente, foram de livre e espontânea vontade. Alguns por curiosidade, alguns por querer fazer parte da onda, outros porque todos ali estavam usando, por que não eu? Meus amigos usam, meu pai usa, minha mãe usa, minha namorada, minha esposa usa, por que não eu? Meus amiguinhos usam. E diante desta realidade, eu acabei usando. Mas é preciso entender, né, e para que nós possamos entender a dimensão da dependência, é preciso entender que para a dependência química não existe força de vontade. Veja bem, não existe força de vontade que possa evitar que ela seja progressiva até matar ou enlouquecer. Para a dependência química, veja bem, não existe força de vontade que possa evitar ela de progredir até que possa matar ou enlouquecer. Então, para você que acha que não, é só eu falar para o meu filho tomar só uma cervejinha no final de semana, não, é só eu usar só um baseadinho, não é só eu usar um controle, não é só uma fase que está vivendo. Olha, para a dependência química, se você continuar no uso, não existe força de vontade. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Sentimento, a impotência diante do álcool e outras drogas, ela pode ser encarada como um sentimento. Por quê? Porque é algo que você não vai controlar jamais.
Ah, Mauro, eu já estou há 20 anos limpo, agora eu posso. Não pode. Eu, Mauro, estou completando 29 anos, tenho 28 anos limpo, completando 29 anos limpos, 29 anos em sobriedade. Eu não posso. Porque na dependência não existe somente a minha força de vontade. Ah, eu vou usar com controle. Ah, eu vou usar moderadamente. Não existe isso. E você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo a você. Eu vou fazer 7 questionamentos para você. E você faz esse questionamento para o seu especial, ou você faz esse questionamento para você mesmo. Para que você possa ter também, assim como os nossos especiais lá na Clínica Hospitalar Viva Bem, para que você possa ter essa clareza. Porque o problema maior da dependência hoje é porque não se tem uma clareza. Porque a sociedade afirma para você que tem jeito, que é possível. É possível usar moderadamente. É possível você ter o controle. É porque você está passando uma fase difícil. Ou então, ele vai melhorar, Mauro. Você vai ver daqui uns dias ele melhora. É só uma fase. Quando ele quiser, para. E aí eu fiz esse questionamento com os nossos especiais, já fiz com algumas famílias. E hoje eu me senti na vontade de fazer esse questionamento para você. É rapidinho. São 7 perguntas. A primeira é: quantas vezes, veja bem, se não é com você, você pode fazer essa pergunta para o seu especial aí. No momento que ele estiver em sobriedade, converse com ele. Pergunte para ele: quantas vezes você se drogou depois de ter dito que seria a última vez? Quantas vezes você voltou ao uso? Quantas vezes você bebeu de novo depois de ter dito: olha, esta foi a minha última vez? Faz essa pergunta. Depois, faz essa outra pergunta. Será que o seu uso de drogas o impediu de progredir na vida? Será que o seu uso de droga o impediu de progredir na vida? Você estudou? Trabalhou? Se trabalhou, trabalhou a fim de crescer na empresa ou ficou estagnado? Fica a pergunta para você aí. Terceira pergunta. Sua família, amigos e outras pessoas perceberam antes de você mesmo que havia um problema com o seu uso de álcool e droga? Alguém chegou antes para você e falou: olha, fulano, essa bebida sua aí já tá demais, você tá extrapolando. Olha, você já tá usando droga, essas drogas aí tá destruindo você. Alguém falou isso para você antes que você perceba isso? Importante você buscar essas respostas. Quarta pergunta. O que você perdeu em função do uso de álcool e droga? O que você perdeu em função do uso de álcool e drogas? Você, mãe, sabendo que seu filho está no uso, que virou o ano novo usando, o que ele já perdeu no uso de álcool e droga? O que nós vemos são famílias destruídas, são crianças sofrendo porque não tem ali um exemplo de pai, uma presença de pai ou de mãe. São pessoas que às vezes perderam até a própria vida em decorrência do uso de drogas. Talvez você que está nos assistindo, você já perdeu um filho, você já perdeu um pai, você já perdeu uma mãe, uma irmã, você já perdeu a pessoa que você ama. O que você já perdeu com o uso de drogas e álcool? Fica a pergunta para você. Quinta pergunta. Você
Você pode contar com alguma daquelas pessoas, veja bem, você pode contar com alguma daquelas pessoas que se drogavam com você? Você pode contar com alguma das pessoas que usava bebida alcoólica frequentemente com você? O seu especial hoje, seu filho, seu pai, seu esposo, a pessoa que você ama, a pessoa que você está neste momento pensando nela porque você sabe que ela está no uso, essa pessoa ela pode contar com alguma das pessoas que usavam com ela? Mais uma pergunta para você analisar aí. É mais um questionamento para você trazer para a sua vida. Porque nós estamos iniciando um ano, é uma nova etapa da nossa vida. E eu quero convidar você a ter a oportunidade de fazer diferente e principalmente fazer a diferença. Porque você pode salvar a vida da pessoa que você ama. Uma outra pergunta, essa para muitos dos nossos especiais é uma pergunta doída, aonde pergunta você pode contar com seus familiares? A maioria dos dependentes, das pessoas que estão aí passando por esse problema, podem contar com muito pouco, alguma delas com ninguém. Então, diante disso, você faça esse questionamento para você. Se você está no uso, se você está aí, às vezes, você estava mexendo no seu celular aí, caiu aí, live do bem, estou aí olhando, o cara está falando do meu problema tal, e você pode estar nos assistindo exatamente neste momento, e eu estou perguntando para você, você pode contar com a sua família depois de tantas coisas que você fez em decorrência do uso de álcool e droga? Fica o questionamento para você. E a última pergunta. Você acredita que se ficar limpo pode ter uma vida produtiva? Crescer como pessoa e viver decentemente, estudando, trabalhando e evoluindo? Mais uma vez eu quero repetir essa para você. Você acredita que se ficar limpo pode ter uma vida produtiva? Você, mãe, que tem seu filho hoje nas drogas, você acredita que se ele ficar limpo ele pode ter uma vida produtiva? Você, esposa, que está aí quase abandonando o seu matrimônio, acredita que se o seu esposo ficar limpo, largar das drogas, ele pode ter uma vida produtiva? Que ele pode crescer como pessoa e viver decentemente? Porque da maneira que ele está vivendo, perdeu toda a decência? E ele pode evoluir? Ele pode crescer estudando, trabalhando e evoluindo? Por que dessas perguntas, Mauro? Por que deste questionamento? Porque se você fizer esse questionamento para cada uma das pessoas que hoje estão afundando no mundo das drogas, você pode se surpreender com as respostas. Porque essas perguntas aqui, elas foram analisadas junto a pessoas que passaram e estão passando pelo problema da dependência. E também agora, hoje, neste momento, partilhando com você, codependente, para que você, família, também possa ter o entendimento. É preciso que nós, família, também possamos ter esse entendimento da dimensão da doença do outro, da gravidade da doença do outro. Se você pegar esse conteúdo que aqui estou passando e analisar ele diante do seu especial, diante da pessoa que você conhece, que você ama e que você está vendo ela no uso de droga e álcool, você vai assustar. Porque essa triste realidade, infelizmente, você vai perceber que, como na sala da verdade de partilha que nós fazemos com as pessoas que têm problema com álcool e droga, chama Sala da Verdade, onde a gente coloca para fora as nossas verdades, aquilo que nós vivemos, as nossas perdas,
as nossas derrotas, também as nossas vitórias. E quando ali nós escutamos a história de cada um deles, nós escutamos muito deles. Olha, Mauro, o que nós percebemos o filme é o mesmo. Só muda o ator principal. O filme é o poder destrutivo das drogas. E o que muda é o Mauro que está no uso, é o Manuel, é o Bastião, é o João, é o Pedro, é você. Todos nós sofremos, todos nós perdemos, todos nós deixamos de evoluir, todos nós somos abandonados, porque ninguém consegue conviver com um dependente. Todos nós temos perspectiva de futuro, de vida, de melhora, mas não conseguimos sair da nossa condição, porque estamos ali escravizados pelas drogas, somos, infelizmente, acorrentados pela dependência. E quando se fala hoje de tratamento, de internação, a gente escuta muitos pacientes nossos dizer: olha, Mauro, eu estava numa verdadeira prisão, porque por muitas vezes eu quis sair. Por muitas vezes eu tentei sair daquela condição, sair daquele momento em que eu me encontrava. E eu, infelizmente, Mauro, eu não consegui. Então, diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando a cada dia, a cada momento, trazendo essa realidade para cada um de vocês, nós entendemos tudo isso, e esse ano de 2024 foi um ano de muito aprendizado para cada um de nós, de crescimento pessoal e intelectual para cada um de nós. Aprendemos na prática do dia a dia, atendendo as famílias, atendendo os pacientes, entendendo os problemas, recuperando, salvando vidas. E também mostrando aqui nessa live, na live do bem, mostrando alguns problemas sociais, algumas tristes realidades vivenciadas aí por tantas pessoas. Realidade como pessoas aí nas praças fazendo uso de drogas a céu aberto, pessoas morando dentro do esgoto, pessoas perdendo a sua vida em decorrência das drogas. Tivemos aquele caso que marcou muito da aposta, por causa de uma simples aposta. Um jovem acabou perdendo a sua vida para ingerir bebida alcoólica. Acompanhamos vários casos tristes e aonde foi suscitado a necessidade de estar aqui e às vezes apontar sim o dedo, mostrar sim o problema, para que nós possamos ter aí uma postura diferente do poder público, para que a sociedade possa olhar para este problema, não somente como vem taxando como, são uma raça de bandido, tinha que matar todo mundo, tinha isso, tinha aquilo outro, não, mas olhar como um problema de saúde pública que precisa sim de ajuda, de orientação e principalmente de pessoas capacitadas para ajudar, porque por muitas situações nós percebemos, infelizmente, pessoas que não têm a capacidade para ajudar isso, que não têm uma empatia com o sofrimento do outro. Por muitas vezes eu tive que acompanhar alguns dependentes em algumas unidades de saúde e é triste a realidade. Se às vezes você reclama que você foi num posto de saúde e lá eles não te atenderam direito, lá eles deram canseira, deixaram você lá de castigo, não deram muita atenção para você, imagina uma pessoa sob o efeito de álcool e droga. Vai lá pro fim da fila, está ruim para você, pior ficou para ele. Essa é uma triste realidade. Por quê? Porque não se tem essa empatia, não se entende como a doença. Eu venho falando com vocês aqui e eu tenho certeza que isso que eu estou falando para vocês, quando eu falo para vocês aqui dessa empatia do problema e da dimensão, não é de hoje que eu falo isso, não. Não é algo novo que está saindo da boca do Mauro hoje, não.
Para quem me conhece, muitos de vocês me conhecem aí há 20 anos, há 25 anos atrás. Porque há 25 anos atrás eu vinha falando exatamente sobre isso. Só porque eu não tinha a oportunidade de falar para tantas pessoas como nós temos hoje. Porque você que está aí, nos assistindo no TikTok, você pode pegar esse corte e você pode postar isso para outras pessoas. Você que está aí no Facebook também, você pode compartilhar isso com outras pessoas. No Instagram, a mesma coisa. Precisa-se de ter empatia, precisa de ter um entendimento diante disso, porque eu já venho falando isso há muitos anos. Olha, infelizmente, eu tenho que lembrar que eu posso até ignorar, enquanto é o filho do outro. Eu posso até ignorar, enquanto é o vizinho do outro. Enquanto é o pai do outro, enquanto é a mãe do outro. Mas cuidado. Cuidado, porque isso pode acontecer dentro da sua casa. Isso pode acontecer com a pessoa que você mais ama e menos espera. E olha, não estou aqui rogando praga para você não, pelo contrário. Estou mostrando uma realidade social que tantas são as pessoas que hoje estão enfrentando essa triste realidade. E é uma triste realidade que eu queria hoje também, aproveitando, já que é ano novo, vida nova, falar com você. Não queira você, no auge da sua, às vezes, prepotência ou arrogância ou ignorância, não sei, ou falta de informação, achar que é um problema que acontece só com a classe baixa. É só com as pessoas que estão em situação de rua que acontece isso. É só com fulano, ciclano que vai acontecer isso. Não, cuidado. Muitas das pessoas que estão lá na rua, às vezes era um médico, era um advogado, era um arquiteto, era um filho da alta sociedade, porque a droga, ela tem esse poder destrutivo, que destrói tudo, destrói milhões e destrói também padrões. Ah, eu sou classe alta da sociedade, sou classe média alta, eu sou doutor, eu sou isso, aquilo, outro, e eu começo no uso, eu vou me afundando, e aí eu vou vivenciando esse questionamento que o Mauro acabou de falar aqui, aqueles que usavam comigo já não usam mais, a minha família já me abandonou, minha esposa já foi embora, porque ninguém consegue viver do lado de um usuário de droga, não consegue. Ou essa pessoa faz uso também e afunda tudo junto, ou a pessoa não dá conta de conviver. E se uma esposa tem um esposo no alcoolismo, na dependência e tem seus filhos, no momento ela vai largar, às vezes não por ele, mas por causa dos filhos. E vai destruindo, vai se destruindo, vai implodindo e vai chegar o momento de ir para a rua sim, de ser desacreditado na sociedade. Digo para vocês porque na Clínica Hospitalar Viva Bem, nós passamos lá todas as classes sociais. E é triste esta realidade. Então, tenha mais empatia. Busque entender um pouquinho mais. Ah, esse negócio de droga, não quero nem falar sobre o assunto. Eu não quero nem estar ciente disso. Deixa isso para lá. Deus me livre de falar sobre isso. Não, é preciso falar sim. É preciso estudar, é preciso buscar conhecimento, é preciso buscar o entendimento, porque senão você pode ser pego de surpresa. E o mais triste é quando eu me deparo com uma pessoa que está lá na dependência e às vezes precisa ali fazer uma internação e aí eu faço o acompanhamento dessa pessoa, porque eu faço um trabalho terapêutico dentro da Clínica Hospitalar Viva Bem e eu não consigo fazer um trabalho terapêutico sem eu saber o histórico, sem eu entender a dependência, quando ele começou, como ele começou. E eu sempre me deparo com muitas realidades que comecei usando dentro de casa. Comecei com os meus parentes, com os meus amigos, com os meus primos, com as pessoas próximas a mim. Então, cuidado. Cuidado com as realidades hoje vivenciadas. Estou aqui hoje para poder dar uma oportunidade de você ter um despertar. Nossa, Mauro, esse ano eu fiz tanto plano na minha vida, de fazer diferente, de emagrecer, de não comer arroz, de
buscar prosperidade, tantas outras coisas que você fez planos nessa vida para este ano. Hoje é dia 6 e eu estou te dando a oportunidade de você incluir mais um plano na sua vida. O plano de não fazer vista grossa. O plano de buscar conhecimento. O plano, às vezes, de buscar ajuda para ter a aceitação. Aceitação de quê, Mauro? Esses últimos 15 dias, eu tive algumas experiências familiares que me levaram a refletir. Aonde eu me deparei com algumas famílias que amava tanto e ama tanto que acabava estragando, permitindo a destruição. Diante de um amor ali tão grande que passava a mão na cabeça, que permitia o uso dentro de casa, que não cobrava, que não se impunha diante de alguma situação. E quando eu diante de alguma situação, eu quero empurrar com a barriga, passar inerte, como se nada tivesse acontecido, você se deparou diante da realidade que eu venho falar para vocês. Infelizmente, no momento que essa bomba estoura, aquele ditado antigo, lá dos avós da gente, né? Que fala que quem pariu Mateus que balance. A realidade é, o filho é seu, o especial é seu, e é você que tem que fazer alguma coisa, porque o resto, às vezes, da sua própria família já virou as costas. Muitas são as pessoas que já não têm hoje nem a família mais. Você está sozinha, você está sozinho querendo ajudar, querendo fazer a diferença, e ainda não se deparou diante disso e não teve coragem e não se prontificou a fazer alguma coisa. E a frase que o Viva Bem usa, ela é muito forte: nada muda se eu não mudar. Então é chegado o momento, de início de ano, que você possa pôr esse propósito na sua vida. Olha, nada muda se eu não mudar. E eu, a partir de hoje, eu quero fazer diferente. A partir de hoje, eu quero fazer a diferença. Boa noite, Santiago. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Ali tá sem microfone, é só para as pessoas, né? Bora lá. O que me impacta em 2024 é que as pessoas, elas tiveram que aprender muito. Foi um ano de bastante aprendizado. E 2025 não será diferente, né? E o Mauro de 2024 diria o quê para esse Mauro de 2025? Qual é a sua impressão daquilo que você vivenciou, que 2025 não pode ter nem sombra? O que tem que ser melhor? A gente, diante de tudo que a gente vivencia, e eu gostaria de partilhar também com vocês, não queira vocês acharem que o nosso trabalho é fácil. Às vezes eu me deparo com famílias falando, questionando: Mauro, e aí, como é que tá, e não sei o que e tal. E diante dessa realidade, o que eu comento com algumas famílias? Falo: olha, seu especial aí dentro da sua casa estava dando trabalho? Nossa, Mauro, estava difícil demais e tal. Imagina 40 deles junto. E para você, né, dar uma direção, dar um norte, dar uma vontade de mudar. Não é fácil. E às vezes no decorrer da nossa vida, tem um ditado antigo que sempre fala, né? A árvore só leva pedrada a árvore que está dando frutos. E o Viva Bem, nesse ano de 2024, ele, graças a Deus, nós tivemos muitos frutos. Graças a Deus, nós tivemos vários frutos. E quando eu falo aqui para vocês de frutos, são de pessoas que estavam perdidas no mundo das drogas e veio conhecer a sobriedade e estão caminhando na sobriedade. Esses são os frutos. E no decorrer do ano, diante de algumas dessas pedradas que nós levamos, eu confesso a você que em alguns momentos me questionei a questão de desistir. Porque é trabalhoso, porque é dispendioso, porque às vezes a própria família da gente, as pessoas próximas da gente, às vezes amigos da gente, né?
questionam, falam, rapaz, você é louco de ficar mexendo com isso, você ficar mexendo com esse tipo de gente, você isso, aquilo, outro, porque a realidade é bem doída. E no decorrer desse ano, a gente sabe que toda capacitação pra gente, todo sofrimento, tudo que a gente enfrenta, eu tenho isso comigo, que é Deus nos capacitando, Deus nos fazendo melhor. A gente só aprende, né? Se eu quero aprender a construir uma casa, eu não consigo ser o pedreiro sem eu passar a ser servente, sem ajudar, sem saber como é que faz a massa, como carregar o tijolo, tudo que é necessário ali, cavar buraco, socar, tudo que for preciso. Eu preciso de passar por tudo isso. E em 2024 nós tivemos a oportunidade de passar por esse processo de entendimento, de aprimoramento, e a gente sabe que para 2025 a palavra seria, olha, nós estamos no caminho certo, mas eu falava isso hoje em reunião com alguns colaboradores hoje lá no Viva Bem, sabe? A gente ainda tem que buscar mais. Nós somos ainda muito pequenos diante do problema, diante da dificuldade, diante de tantas famílias e pessoas que sofrem. Então, para que nós possamos fazer a diferença, e aí para que esse ano possa ser diferente, nós precisamos de levar mais essa mensagem através das lives, nós precisamos de levar mais essa mensagem através do processo, do plano terapêutico, daquilo que é feito dentro do Viva Bem, sabe? Através das famílias que aqui nós tivemos a oportunidade de estar ali acompanhando durante todo esse período. Né? Nós sempre buscamos acompanhar e orientar cada família, buscamos orientar e fazer a diferença na vida de cada uma daquelas pessoas que ali estão. Então, para que esse ano de 2025, né, eu peço muito a Deus, até de forma diferente. Eu falava esse final de ano com alguns amigos meus, nós tivemos a oportunidade de reunir na virada do ano, e eu falava para eles, Santiago, tanto que muda as coisas. Antigamente, a gente pedia muito dinheiro no bolso, muita paz, muito dinheiro no bolso. E eu cheguei um momento que esse final de ano eu ainda falava, eu falei assim, olha, eu só pedi uma coisa, saúde. Para que Deus dê saúde para a gente continuar aquilo que nós estamos fazendo, para que Deus dê saúde para a gente continuar levando, e eu peço muito para Deus, para Deus me capacitar sempre e que eu possa partilhar os dons que Deus tem permitido na minha vida para levar a sobriedade. E também, né, hoje eu peço sempre a mais, né, para que Deus possa me dar, me capacitar para formar mais pessoas para dar continuidade nesse trabalho. Curiosidade. Sim. Bora lá. Os países nórdicos, como a Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, são alguns dos que menos consomem álcool. Você sabia disso? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, que tem um Tedros Ghebreyesus Adhanom, destaca que a redução do consumo de álcool nesses países é resultado de políticas de controle de preços e tributação elevada, além de uma regulamentação mais rigorosa. Só que no Brasil, os caras podem aumentar do jeito que eles quiserem, que o brasileiro continua bebendo se está triste, bebendo se está feliz, e nada acontece. Nada acontece mesmo. Presta atenção. A tendência global é de queda no consumo de álcool, com diminuição de mais de 50% em países como Noruega, Suécia e Lituânia, e de mais de 80% na Islândia. Alguns países, como a Arábia Saudita, o Kuwait, proíbem o consumo de álcool desde a década de 1950. Outros países, como Bangladesh, Brunei, Iêmen, Índia e também Irã, também adotam o veto às bebidas alcoólicas. Depois, nosso próximo encontro, eu vou explicar um pouquinho o que isso significa no padrão de vida das pessoas. O que é que isso, de fato, qual é o ponto que ele é assertivo. Curiosamente, o relatório intitulado Combate ao Consumo Nocivo do Álcool está disponível no site da Organização Mundial de Saúde. Os países com maior consumo de álcool são Estônia, Áustria, França, Irlanda e República Tcheca. Os com menor consumo são Indonésia, Turquia, Índia, Israel e México. O Brasil não aparece aqui, né? Mas se a gente for pegar ao pé da letra, o brasileiro bebe toda hora, se deixar. Ele bebe dia e noite. E algo até... Esses últimos dias eu tenho refletido muito sobre isso, Santiago. Até algo que precisa de pontuar aqui. Antigamente tinha as propagandas que falavam da bebida, com mulheres bonitas, com carrão. Isso. Com um cara montado no cavalo, fumando. Paixão nacional, né? E tal. E
foi mudando isso, correto? Uhum. Aonde tá as propagandas hoje? No jogo de futebol não aparece o caixa É um absurdo. Que não aparece. Não. Agora onde tá mais ainda, eu não sei se vocês já perceberam isso, eu venho aqui também partilhar com vocês. Vocês já observaram grande parte das letras das músicas sertanejas hoje? 90%. Tem músicas Meu Deus do próprias céu. da Ambev, da Brahma, de não sei o quê. Infelizmente, e ali pega um público muito grande, E qualquer né? cantor falou em amor, tá bebendo. Que falou, você entendeu? E como se fosse algo positivo, algo bacana, né? E quando um dos cantores aí famoso passou por um problema de alcoolismo, depressão e tal, teve que fazer um processo de internação e afastar dos palcos e tal, coitadinho e tal. Mas em vez de levar esse exemplo para tantas pessoas, quantas famílias estão sendo destruídas aí? Quando eu venho falar para vocês aqui, gente, eu gostaria de partilhar isso com vocês. Quando eu venho aqui falar para vocês, é algo que nós vivenciamos na prática do dia a dia. As pessoas estão sofrendo, as famílias estão sendo destruídas, pessoas estão morrendo. Essa é a triste realidade nossa aqui. E não vou nem lá fora do país, não, aqui dentro de Anápolis. Essa é a triste realidade que nós estamos vivenciando. Hoje, a Clínica Hospitalar Viva Bem, nós temos hoje pacientes, veja bem, nós temos paciente hoje da Bahia, de Minas, né? Você desce aqui para o lado de Tocantins, Matrinchã, Santa Helena, Rio Verde, para todo lado. As pessoas desesperadas buscando uma maneira, um meio de estar ajudando. E aí chega um momento que a gente não tem capacidade de acolher todo mundo. E a coisa só vai piorando. E aí, diante disso, ainda tem aí os problemas que nós enfrentamos aí, com clínicas clandestinas, com tantas outras coisas que vêm o quê? Oriundas dessa demanda, desse problema. Ainda em cima desta informação, o Brasil ocupa a 53ª posição entre os países que mais consomem álcool no mundo. No entanto, o Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo, representando 7,8% do consumo global. Você falou agora, né, das grandes, né? Em relação ao consumo de álcool no Brasil, algumas informações são bem interessantes. 36,3% dos homens e 13,0% das mulheres consomem bebidas alcoólicas uma vez ou mais dentro da semana. 21,6% dos homens e 6,6% das mulheres consomem álcool de forma abusiva nos últimos 30 dias. É isso que é complicado, né? Estão consumindo agora, nos últimos 30 dias. 27,4% eles consumiram. 27,4% dos homens e 11,9% das mulheres dirigem após beber. A idade média em que os homens começam a consumir bebidas alcoólicas é de 18 anos, enquanto que as mulheres é de 21. Em relação ao uso nocivo do álcool, em 2020 o Brasil registrou 31,7 mortes a cada 100 mil habitantes, por 100 mil habitantes. Os estados com maior taxa de óbitos foram Espírito Santo, Sergipe, Paraná e Piauí. Agora durma-se com um barulho desse. São situações, e o pior que são situações próximas. Olha aqui, vamos analisar dentro da cidade de Anápolis com as operações do Dr. Valderi. É bingo, e todas elas é bingo. Bingo, Muitas e muitas pessoas ali que acabam sendo apreendidas ou notificadas por causa que está dirigindo em decorrência ao uso de álcool. Eu gostaria de aproveitar aqui para dar uma boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, que vem acompanhando a gente, a Daiane, boa noite, Daiane está dando boa noite. A Natália também está dando boa noite, Mauro. Como você está? Um feliz ano novo para você e todos da sua família. Amém. Obrigado. Cantinho da Jaque também está falando com a gente aqui. Deixa eu só... Aqui no TikTok a Geisa, lá de Portugal. Geisa de Portugal falando também. Boa noite, Geisa. Falando que o consumo de drogas de álcool é absurdamente terrível. Não é? Aí você vê, tá vendo, Geisa? A gente sabe essa triste realidade, né? Precisamos fazer alguma coisa. Estou com muita saudade das terapias aqui no Campo Limpo. Olha, se Deus quiser, amanhã nós estamos aí no Campo Limpo, tá bom? Cantinho da Jaque falando pra gente. Mauro aproveitou para dar uma descansadinha, Mauro? Isso, então vamos lá. Mauro, eu sou mãe de um especial. Faz 4 meses que o meu filho está em tratamento. Hoje eu posso afirmar tudo o que você disse, porque eu me lembro quando eu cheguei desesperada para você pedindo ajuda. Você, Mauro,
me atendeu sempre com toda paciência, me dando auxílio. Hoje, todos que trabalham na clínica nos passa toda a segurança e um conforto total. Amém. A gente fica muito feliz, a gente sabe que é o que a gente busca sempre, né? Tá fazendo o nosso melhor a cada um deles. Estou muito grata a Deus por ter colocado vocês na minha vida, tá dizendo aí a mulher ferida, Natália, lá do Campo Limpo. Um abraço. O Hélio Júnior, boa noite, Mauro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Elião. Um abraço. O Júnior também é um parceiro nosso também. Um dos frutos também do Viva Bem, né? Tá aqui hoje também mandando a sua mensagem pra gente. E o Júnior, fico muito feliz, né? O Júnior que teve também algumas experiências em estar indo no Viva Bem no decorrer desse ano, 2024, para testemunhar, para poder estar lá junto com os meninos também, porque sabe que, olha, fez a diferença na minha vida, por que não fazer a diferença também na vida de outras pessoas? Então a gente fica muito feliz em tudo isso, em saber que o nosso trabalho, esse trabalho de formiguinha, né, que nós estamos falando aqui, e eu venho reforçar com cada um de vocês, por quê? Porque nós sabemos realmente da necessidade que se tem de unir força. Precisamos unir força. Não dá mais pra gente fazer vista grossa. Não dá mais pra gente achar que o problema é um problema que não vai acontecer com a gente. Não, pelo contrário. Precisamos de unir força. Se você quer ajudar, mas não sabe como ajudar, nos procure. Porque nós vamos sim orientar cada um de vocês. Olha gente, tem ajuda para todo mundo. Eu fiz um curso com o padre João Seconello, lá de Curitiba, e ele falou um dia numa reunião, falou assim, olha, infelizmente, é um curso que ele fazendo de capacitação para novos agentes da Pastoral da Sobriedade, e ele falava, olha gente, infelizmente tem bebo e drogado para todo mundo. Se você quiser ajudar, tantas são as pessoas que necessitam e precisam de ajuda, né? Seja ela financeira, seja ela de um apoio moral, seja ela de você dedicar um tempinho para você ouvir essa pessoa, ou seja ela de você ir ao encontro e ajudar ela, porque às vezes para aquela pessoa que está lá com o filho nas drogas, algumas portas não se abrem, mas às vezes para você, né, às vezes você aí que é um vereador, você faz parte do legislativo, você tem portas abertas e que pode também fazer a diferença na vida de algumas pessoas, então não perca essa oportunidade de ajudar essas pessoas. O Júnior está falando aqui, verdade, é isso mesmo, Júnior. Júnior é uma das pessoas que teve um processo de recuperação dentro da clínica hospitalar Viva Bem, sabe de como nós trabalhamos, da maneira que nós trabalhamos, porque a gente sabe que é gente recuperando gente, é gentileza gerando gentileza, e a nossa missão é salvar vida, a nossa missão é transformar vida, a nossa missão é dar oportunidade para cada um daqueles que passam pelo Viva Bem, e eu falo muito isso lá dentro, olha, nem todos aqueles que passam aqui pelo Viva Bem vão caminhar lá fora na sobriedade. Mas todos que passam pelo Viva Bem, quando saírem lá fora e às vezes voltar ao uso, eles jamais vão usar sossegado, porque eles vão estar lá dentro da mente deles, tendo o entendimento da doença, do problema, e que se eles não, infelizmente essa é a realidade, se eles não tiverem uma tomada de decisão, eles vão perder a vida. Essa é a triste realidade passada para cada um deles. Nós precisamos de ter essa tomada de consciência da dimensão deste problema, da dimensão deste mal. É um mal muito próximo a cada um de nós, está batendo a nossa porta, está aí do seu lado, está na sua casa, está no seu vizinho, e se você não tomar cuidado, você ou alguém que você ama demais pode ser vítima deste mal. Sim. Hudson, parabéns, primo. Belíssimo trabalho, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre. Hudson, primo meu, um abraço, Hudson. Bom saber que você está sempre com a gente aí também. A gente sabe que são desafios que nós aceitamos, né, no dia a dia. E a Clínica Viva Bem não é diferente disso. É para você e para mim também é um desafio, porque, para você ter uma ideia, sou eu que faço os conteúdos. E toda vez que eu faço o conteúdo, eu ouço toda 1h20 do Mauro, falei, isso aqui hoje pode, isso aqui vai caber. E eu ouço pessoas dizendo que vem, eu gostei disso. Interessante, eu não sabia disso. Então tem sempre coisas que as pessoas que são adictas, né? São pessoas que vivem nesse mundo que precisam, e a gente vai plantando essa semente. Tá na cabeça de cada um que tá lá dentro, na cabeça das pessoas que saem de lá, porque na verdade o que você faz é plantar. É uma grande plantação. E quando se planta muito, tem-se uma grande colheita. Ou seja,
Se cada uma dessas pessoas que agora ouvem a gente, que veem você, tomarem para si, eu quero mudar de vida, puxa lá um parente, um amigo. Gente, vamos mudar, vamos ver o que o Mauro está falando aqui na segunda-feira. A gente vai ver que o Brasil pode mudar. Começando por você, como país nosso hoje, né, Mauro? Se eu quiser, eu tenho que fazer minha parte. Sim. E cada um, mais do que nunca, nesse momento, que o mundo está vivendo uma transformação estranha, o planeta Terra está louco, guerra em tudo que está lugar, né? A gente precisa agora não comemorar, mas pensar dentro de uma perspectiva de melhora enquanto homem, mulheres, enquanto seres humanos. Porque o que nós estamos observando é que as pessoas estão perdendo valores simples, mal. Os valores básicos estão sendo deixados aí, né? E é isso que faz com que a pessoa beba demais, fume demais. No Brasil, que eu disse há pouco, qualquer coisa é motivo para beber, ué. Triste verdade. É uma triste verdade. E quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, e aí nós vamos vivenciando e aprendendo a cada dia, nós vamos tendo esse entendimento, né? A gente fica tendo esse entendimento. Então é necessário, sim, ter esse entendimento, buscar esse conhecimento, né? E buscar isso que você acabou de dizer, nós precisamos buscar essas informações, está aí ao nosso alcance, né? Está aí ao nosso alcance. E às vezes você pode também, e aí hoje eu quero pedir isso para você que está aí no TikTok, você que está no Instagram, que nos ajude a ajudar outras pessoas. Você também no Facebook, tá? Você nos ajude a ajudar outras pessoas. Mauro, como que eu posso ajudar outras pessoas? Como que, assim como você, eu posso estar ajudando outras pessoas? Compartilhando esse material, compartilhando esse conteúdo, né? E levando esse conteúdo a outras pessoas, as pessoas que precisam também estar ouvindo, precisam também. E às vezes não é você pegar esse conteúdo e mandar para um dependente no uso, ele não vai querer nos ouvir, não. Mas você pode mandar esse conteúdo para uma família que está sofrendo. Porque o intuito nosso é ajudar. Nós queremos ajudar você. Quando você manda, eu mando o link, né? Você pode passar adiante porque tem a live completa. Isso é importante. Porque às vezes não está no início. Pode estar lá no meio. Sim. Pode estar quase no final a palavra que deve ser encaixada dentro daquilo que você necessita. Então a gente precisa que você compartilhe isso para que as pessoas possam estar aí ouvindo. Ah, Mauro, mas é uma hora e pouco. Às vezes você está lá lavando louça, está dirigindo o carro. Coloca lá, tira um tempinho, né? E direcione para quem precisa, né? Então é o pedido que eu quero fazer para você, né? Que você possa pôr isso também dentro do seu projeto de vida aí de 2026, né? 25 e 26 aí que nós vamos pensando bem para frente, né? Que você coloque aí, olha, nos ajude a ajudar outras pessoas, nos ajude a ajudar você. E lembre, nada muda se eu não mudar. Nossa live está chegando ao fim, nós estamos aí já dando, são 21 horas, né? 21 horas, Eu queria agradecer aí, já de início, o início do ano, começando aí com o Igor, aí dando essa força toda especial pra gente. Que Jesus te abençoe muito, Igor. Você é um milagre também, você é uma prova viva que é possível viver a sobriedade. Então é importante estar aí, estar com a gente, tá? Santiago também, boa noite, Santiago, obrigado boa noite. pela sua participação. Eu que agradeço. Aí, tá? Que nós possamos estar junto aí. E a você que nos assistiu hoje, você que está aí, tendo essa oportunidade, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, né? Eu quero pedir muita paz nesse ano que está aí se iniciando, né? Muita saúde, muita prosperidade no conhecimento, no entendimento, e que nós possamos levar esta sobriedade a tantas e tantas pessoas. Buscando, às vezes é difícil para você, mas eu vou repetir várias e várias vezes para que no decorrer desse ano você possa trazer essa mensagem para o seu coração. Repita comigo, nada muda se eu não mudar. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.